Saudações, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos Alencar. Estou aqui com vocês para tratar de novo sobre o tema do ativismo judicial. Eu tinha dito no vídeo anterior que eu ia gravar para vocês uma série de vídeos explicando exatamente o que vem a ser o ativismo judicial e por que o ativismo judicial ele é uma coisa perigosa, ele é uma coisa perniciosa que nós, enquanto católicos brasileiros, temos que nos posicionar e temos que combater. A gente já viu que o projeto de lei que visava inserir no ordenamento jurídico a hipótese da usurpação de competência dos outros poderes por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal foi rejeitado. Então, o que nos resta fazer agora é, enquanto o projeto não é votado novamente, nos conscientizar e conscientizar a população brasileira. E eu quero dar a minha contribuição, ajudando vocês a entenderem direitinho o que vem a ser, afinal de contas, o ativismo judicial. Bom, é um pouco complicado a gente definir o ativismo judicial, porque é um fenômeno que ele pode ser abordado por vários prismas diferentes. Eu queria nesse primeiro momento me preocupar em que a gente tivesse bem claro o que é o ativismo judicial, para depois discutir com vocês de onde é que ele veio, por que ele é ruim e, portanto, precisa ser combatido. O primeiro conceito de ativismo judicial relevante para a gente discutir aqui é que o ativismo judicial ele é uma postura do poder judiciário. Então, ele é definido como uma postura proativa, criativa e intervencionista do Poder Judiciário na esfera de atuação ou na esfera de competência dos demais poderes da República, que a gente já sabe que são o Poder Legislativo e também o Poder Executivo. Então, o ativismo judicial se define dessa maneira. Uma outra forma de a gente conceituar o ativismo judicial é como uma correção da parte do Poder Judiciário à lentidão ou omissão do Poder Legislativo ou do Poder Executivo na concretização do que a gente chama de direitos fundamentais. Uma palavrinha que talvez muitos de vocês não estejam acostumados, fiquem tranquilos que ao longo dos próximos vídeos a gente vai explicar direitinho para que todo mundo fique entendido no assunto. Uma outra forma que eu posso conceituar o ativismo judicial é a concretização de uma nova concepção de poder judiciário e das suas funções, diferente da concepção tradicional e que está relacionada com uma também nova e diferente concepção da Constituição e do direito constitucional, que a gente chama no direito de neoconstitucionalismo, ou seja, um novo constitucionalismo, uma nova maneira de compreender uma Constituição, o que ela é e para que ela serve. Uma última conceituação, e essa talvez seja a mais importante, para que a gente possa entender as implicações do ativismo judicial dentro do direito brasileiro, o ativismo judicial pode ser conceituado como o exercício da função contramajoritária por parte do Poder Judiciário dentro de uma democracia. O que é a chamada função contramajoritária? A gente sabe que o Poder Legislativo e o Poder Executivo, como eles são eleitos diretamente pelo povo, via de regra, eles expressam a opinião, os valores, aquilo que a maioria da população de um país entende como certa e errada. E o Poder Judiciário, na visão do ativismo judicial, teria exatamente a função de frear, de contrabalancear, de contrariar essa maioria, impedindo que, eventualmente, ela oprimisse, ela segregasse, ela perseguisse, ela negasse direitos às chamadas minorias dentro desse país, dentro desse Estado.
Então, de uma forma bem resumida, a gente pode dizer que, pelo fenômeno do ativismo judicial, os juízes, as cortes, principalmente as cortes constitucionais, as Supremas Cortes, aqui no Brasil a gente chama de Supremo Tribunal Federal, não se contentam mais com aquela visão tradicional que a gente está acostumado e muitos até aprenderam na escola e mesmo na faculdade, de que a função do Poder Judiciário é julgar conforme a lei. No ativismo judicial ocorre uma transformação dessa concepção. O juiz deixa de ser meramente um julgador, portanto, numa função mais passiva, diríamos assim. Você submete um caso a ele, ele interpreta o caso de acordo com a lei e dá a solução. No ativismo judicial, não. O juiz assume uma postura proativa, criativa e intervencionista, e daí vem a expressão ativismo judicial, onde ele inclusive pode ignorar a lei que já existe para regular o caso concreto ou criar lei nova onde ela não existe, com o objetivo de maximizar, ampliar aquilo que seria o alcance das normas constitucionais, principalmente aquelas relativas aos chamados direitos fundamentais. Bom, quando que começa esse ativismo judicial aqui no Ocidente? Dentro dos Estados Unidos, no ano de 1947, portanto, pouco após o fim da Segunda Guerra Mundial, é quando nós vamos ver pela primeira vez essa expressão, ativismo judicial, sendo utilizada no direito aqui no Ocidente. Um jornalista e historiador americano, cujo nome agora eu não me recordo, mas eu vou colocar na descrição do vídeo para que vocês possam saber quem ele é, e se alguém quiser pesquisar mais, fique à vontade. Escreveu uma reportagem onde ele se referia aos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos e dizia que 3 daqueles juízes eram chamados ativistas judiciais. Ou seja, eles não se contentavam somente em aplicar a lei, no caso concreto. Eles tinham decidido, por uma opção ideológica deles, que eles agora iriam começar a, de fato, criar leis. No caso concreto, entrando na esfera de competência do Poder Legislativo para corrigir aquilo que eles entendiam como injustiças que existiam dentro do sistema legislativo norte-americano. E desde então, essa expressão foi se popularizando e aqui no Brasil ela ganha força, ela ganha relevância a partir do ano de 1988, com a promulgação da nossa Constituição Federal. Então, só para a gente resumir, ativismo judicial é o fenômeno pelo qual o Poder Judiciário não mais se contenta em ser um mero intérprete tradicional da lei ou dos atos do Poder Executivo. Ele mesmo passa, diante do que ele entende como lentidão ou omissão do Poder Executivo e do Poder Legislativo em garantir direitos fundamentais, ele mesmo, o Poder Judiciário, vai lá e na canetada, ele entende que faz isso, concretiza os direitos fundamentais, principalmente das chamadas minorias. E, na visão deles, é claro, isso é uma coisa muito boa, porque você está ampliando a efetividade da Constituição. Então, esse seria o conceito de ativismo judicial que nós temos para trabalhar aqui. No próximo vídeo, quero falar para vocês por que é que essa descrição dos fatos, aparentemente tão bonita na teoria, na prática se revela extremamente prejudicial, extremamente perniciosa para o direito brasileiro. E se você, como eu, é católico, apostólico romano, temente a Deus e a sua palavra, por que ela coloca o nosso direito, muitas vezes, tão ao contrário daquilo que estabelece o Evangelho e a lei da Igreja? Obrigado pela tua atenção, fica com Deus, louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria.